É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, atualizações, comentar projetos de leis, leis novas, mas tudo isso de uma forma leve, acessível e interativa com você. Conteúdo com simplicidade é o nosso lema e sempre trazendo informações que vão melhorar o cotidiano de quem atua na área trabalhista. Essa é a nossa grande missão, levar bastante informação com facilidade para todo mundo, né, Carol? É isso aí, a ideia é ser acessível, que a gente consiga uma advocacia cada dia mais com resultado, né, para todo mundo, para as partes, para reclamante, para reclamado, para o judiciário ser mais célere. Então a gente hoje trouxe um tema que tem tudo a ver com isso. E o tema que é assim, o nosso cotidiano, né? É uma coisa que não quem está na área trabalhista, quem gosta de atuar na justiça do trabalho, tem que gostar do nosso tema hoje. Tem que gostar muito. O tema é audiência trabalhista. Audiências presenciais, né? O modelo tradicional hoje. Na outra oportunidade a gente trata das online, das telepresenciais, mas vamos hoje lá na raiz. Vamos sim. E a audiência trabalhista tem algumas peculiaridades. Já começa quando a porta se abre, o pregão é feito, né? O pregão é feito pelo secretário, que fala sempre ali o nome das partes para comparecerem à sala da vara, tal. E aí, na hora de sentar, já tem um problema ali feito para quem atua na área da justiça comum. Antes dessa questão, eu lembrei de uma história aqui muito engraçada, cara. Porque assim, eu sou bastante antigo ou experiente, né? E eu comecei a fazer audiência em 97, na época que tinha representação classista, né? Dos trabalhadores e dos empregadores, um sentado de cada lado ali na mesa de audiência, né? E você ali togado presidindo o ato. E os classistas, assim, quando o classista queria ajudar, ele ajudava bastante no acordo e tal, mas a maioria ficava ali, né, meio que sem muita função. Aí eu colocava um para fazer o pregão e o outro para marcar a agenda, né, que pelo menos estava contribuindo ali com alguma coisa. Aí teve um classista que, na hora de fazer o pregão, coitado, ele não tinha conhecimento jurídico, né, nem precisava ter, né. Mas aí ele começou a falar assim, Ana Carol versus, sei lá, Lojas Americanas Sá. Aí daqui a pouco passou a primeira, a segunda, daqui lá, Itaú Unibanco Sá. Aí que eu saquei, né? Expliquei para ele, olha, Sá não é sobrenome. É SA, né? Sociedade Anônima. Então você fala SA. Não, doutor, tudo bem, entendi. Aí foi. Até o dia que teve uma reclamação trabalhista de doméstico. E o reclamado era Francisco de Sá. Não, para. Aí eu fiquei na tensão. Aí ele mandou, Francisco de SA. Então, o pregão já pode ser complicado, né? Já pode. Ai, gente. Mas aí a gente entra na sala e começa a dúvida para quem atua na cível, que é diferente. E aí você já começa, peraí, quem está pelo reclamante senta de que lado, quem está pela reclamada senta de que lado, aí tem testemunha querendo sentar na cadeira principal. Não, é muito engraçado isso, assim, porque assim, quem não é da área, né, se confunde, porque a nossa regra é, eu sou o juiz, eu estou de frente para a mesa, né, à esquerda, reclamante, à direita, reclamada. Reza a lenda que fica à esquerda, porque a Justiça do Trabalho ama os empregados. Então, empregados reclamantes à esquerda, reclamadas empresas à direita. Isso. E aí, quando senta errado, né, a primeira impressão que dá é que esse advogado não é trabalhista. Ele veio do cível. Aí você já fica alerta, né? E eu gosto muito de brincar a audiência, faço audiência como se eu estivesse fazendo aqui o podcast, né, assim, nessa simplicidade, porque um dos grandes objetivos que eu tenho é que o jurisdicionado entenda o que está acontecendo, né? Eu acho isso muito legal, por isso eu uso uma linguagem respeitosa, porém simples, para todo mundo poder entender, né? Mas gosto de fazer umas brincadeiras. E aí uma vez sentou o reclamante
do lado errado, né, do lado empregador, começou a audiência e ele sentado ali e eu não entendendo nada, né? E aí depois que eu fui descobrir, não, então você é o reclamante? Não é o reclamado, não? Aí o advogado, excelência, sentamos errado. Eu falei, doutor, cuidado, que esse lado aí normalmente sai condenado, né? Aí a empresa do lado esquerdo falou, excelência, é minha grande chance, então, de... Mas tudo brincadeira, né, gente? Foi legal. É. E aí o pessoal também já começa na dúvida, né? Quem começa a falar, quando é que eu vou ter chance de falar? Tem muitos clientes que perguntam, mas, doutor, eu vou ter chance de falar alguma coisa para o juiz? Porque eu quero falar para o juiz. Ixi, E aí é super delicado, né? Porque normalmente o juiz vai começar presidindo a audiência fazendo a qualificação das partes. E aí tem aquela questão, apresenta documento, né? Essa parte de qualificação, né, das próprias partes, normalmente é uma coisa assim que, na prática ali do cotidiano, né, já está nos autos ali, eles se conhecem, né? É mais quando fala assim, excelência, eu não sei, o reclamante, quero ver a identidade dele, que eu não reconheço não. Né? Aí você pede identidade, tá? Mas assim, ali naquela correria do cotidiano, se ninguém acusar nada, eles se conhecem, né? Assim, então há um controle ali deles mesmos, né? Mas assim, óbvio, né? Você tem que ir com o documento de identidade para que você possa mostrar para o juiz que você é você mesmo, né? Isso é importante, mas muitas vezes isso passa por conta dessa circunstância de que as próprias partes já se auto-reconhecem, né? Fica mais tranquilo, né? Então, normalmente é assim. E aí, de fato, né? Às vezes a pessoa vem ansiosa, porque ela quer falar com o juiz, né? E aí, quando eu percebo que alguém faz isso, eu falo, olha, você vai ter um momento para falar. Mas, por enquanto, deixa o seu advogado. Aí eu brinco, porque tudo que o senhor falar pode ser usado contra o senhor. Igual filme americano, né? Então deixa o seu advogado falar, você contratou ele para isso, ele vai conduzir a audiência, fica tranquilo. Mas na hora lá você vai poder falar. Aí você segura um pouquinho os ânimos, né? A audiência nos Estados Unidos é muito mais interessante, né? Aquela coisa de objection, Your Honor, aquela coisa bem... surpresas, né? No meio, e esse documento aqui, e esse não sei o que lá. Aqui não tem nada disso, gente. Aqui não pode ter surpresa em audiência, não. No máximo, pela ordem, excelência. Eu queria falar uma situação aqui. Pela ordem, um protesto, né? Mas nada assim muito contundente, né? O que pode acontecer no começo da audiência, que pode surpreender as pessoas, é, de repente, uma arguição de suspeição e impedimento do juiz, né? Raríssimo, né? Mas pode acontecer, né? Já passei por situações assim também, né? Na verdade, não de cara, né? Às vezes no meio da audiência, é mais comum porque uma das partes está vendo que o negócio não está indo muito bem para ela e às vezes até tenta provocar incidente. Já passei por isso também. Raríssimo, né? Mas há pouco tempo aconteceu um caso em que eu tomei uma decisão lá, fez um requerimento, eu decidi, e a excelência queria então arguir sua suspeição. Eu falei, doutor, porque eu decidi contrário ao que o senhor interessa, o senhor está sendo parcial. Eu falei, doutor, não tem problema, né? Vamos registrar então em ata, suspende tudo, manda para o tribunal, né? Porque o órgão especial, no caso do TRT do Rio, é que tem competência para julgar a suspeição. Fica tudo suspenso e aguarda o retorno, né? E, de fato, o tribunal julgou a meu favor, porque você decidir contra os interesses não é ser parcial, pelo amor de Deus, né? Senão não podia julgar metade do Rio de Janeiro, né? Tem sempre alguém ganhando, alguém perdendo, né? Não tem jeito, né? Mas pode acontecer sim. Aí argue logo de cara ali, né? Quando você tiver alguma informação, né? Tem que arguir logo. Sim. E aí a audiência começa e o primeiro acontecimento importante da audiência é a proposta de conciliação, né? Aquela pergunta clássica do juiz. Tem proposta, doutor? Né? No Rio de Janeiro tem acordo. E aí, doutor, tem acordo? Quem é de fora tem que treinar, viu? Acordo, tá? Não é fácil de fazer, não. Não, e assim, é um momento extremamente importante, né? Porque assim, a primeira tentativa de conciliação que a CLT prevê é antes do juiz receber defesa, né? Então, até aquele momento, você tem uma grande porta aberta, né? Que tudo depois pode acontecer.
conforme o processo ele vai andando, né, vai afunilando também a oportunidade de interesses para o acordo. Porque as coisas vão acontecendo, né? Tem a defesa, tem a instrução. Aí, quando chegar lá na frente, um dos dois vai falar: eu não quero mais acordo, não. Está muito bom para mim, então não quero mais acordo. Então, essa primeira tentativa de conciliação ela é muito legal, porque está muito no risco. E aí, qual é o conselho que eu sempre dou, né? Análise de risco. Faça uma análise de risco, olha ali se você tem testemunha, não tem testemunha, porque não é só uma questão se você tem direito ou não, é se você vai conseguir fazer o seu direito prevalecer. Infelizmente, a gente tem um sistema, né? O juiz não tem um sensor de quem está certo, quem está errado, né? Você tem que provar, tem que trazer provas. Se você não vai ter provas, a chance de você ganhar é ínfima, né? Então faz o acordo, né? É melhor. O clássico, né? Aquele quanto é provável, quanto é possível e quanto é remoto, né? A chance de você Exatamente. perder, de você sucumbir. Fazer essa análise, né? Muito importante. E assim, e outros elementos também que eu acho que são muito interessantes nesse ponto da audiência, né? Porque enquanto você não recebeu a defesa, né, você tem ali uma expectativa, como autor, né, que pode mudar completamente quando chega a contestação, né? Tipo assim, seu cliente não falou nada, mas um pequeno detalhe, ele foi dispensado por justa causa por, sei lá, furto, né? E ele não te falou nada, né? Lá no escritório. É horrível isso, né, cara? Aquela saia justa, né? Você fica assim, não, calor aqui não tá não, esse ar-condicionado hoje não tá legal. Eu já vi muito advogado ali no ato renunciar, né? Falei, excelência, meu cliente não me passou nada disso, eu fiz a petição inicial com outras informações, eu quero renunciar então. Renuncia na Caramba. hora, já vi isso algumas vezes já. E acho legal, né? Porque juízes e advogados, eles têm que lembrar o seguinte, isso pra gente é profissão, né? E a gente vai estar ali décadas, todos nós juntos, né? Ali sempre repetindo ali os mesmos advogados, os mesmos juízes. Então, assim, é importante você cuidar também do seu patrimônio, né? Como profissional, né? Processo, você ganha um, perde outro, você faz o melhor possível, dá certo, não dá certo, né? Mas essa relação que de fato existe entre advogados, juízes, o seu status, né? É um patrimônio moral muito importante, né? Eu acho muito legal quando o advogado tem essa percepção. Eu não vou ter só um processo na justiça, eu vou fazer uma vida aqui, né? Isso é muito Claro, legal. claro. Não, teve uma vez que eu realmente fiquei muito envergonhada, que eu era residente jurídica na UERJ, mas não há quanto tempo não tem isso. E aí eu estava lá numa das minhas primeiras audiências da vida mesmo, e a reclamante me contou lá a história, enfim, que queria as verbas que ela fazia jus e etc, não recebeu. E chegou em audiência, na época ainda não era processo virtual, né? E aí, porque hoje em dia a gente consegue saber antes, para você já se preparar minimamente, ou para questionar o cliente antes de ir para a audiência, para você chegar lá com um outro espírito. Agora, nessa época que era processo físico, era uma loucura. E aí eles juntaram a defesa e tal, aquela situação toda. Ah, doutora, quer ler? Tá bom. Ó, e quitação, qual é o argumento da ré? Não, é quitação, a gente pagou tudo e... porque a gente fez um acordo, tem um acordo com a assinatura dela. Aí eu falei, a senhora assinou esse documento, essa assinatura é sua? Que eu pensei assim, pelo amor de Deus, alguém deve ter falsificado a assinatura dessa mulher. Que nada. E ainda pensando, perícia grafotécnica, pede perícia grafotécnica, já estava toda preparada, né? Quando você sai da faculdade, você fica... E aí o pessoal... Quando ela falou assim, é minha assinatura sim, aí todo mundo me olhou, eu falei, gente, que vergonha. Mas na época eu não tive essa presença de espírito de renunciar, né? Eu falei, então... Mas a gente nota quando o advogado levou uma rasteira do cliente, assim, dá para perceber, sabe? E infelizmente é comum, né? Assim, não é muito raro não, assim, o cliente ele não passar todas as informações. Isso é um cuidado grande para a advocacia, né? Sem dúvida. Você se certificar ali de tudo que o cliente passou para você, sim, né? Sim. Para depois não responder também lá na OAB qualquer coisa, né? Não, assim, acho que é fundamental. Pegar um questionário, eu sempre tenho um questionário, acho que isso é muito bacana. Para reclamante, reclamado,
um questionário que as pessoas respondem, né, os clientes respondem, e ao final eles assinam. Hoje em dia dá o de acordo na própria, no próprio Online, e-mail, né? No online, e-mail, corpo do e-mail não tem problema nenhum. E às vezes eu também pego do próprio, às vezes não, sempre eu pego também da inicial ou da defesa, porque eu acho que é muito importante, sabe, ter o de acordo. Aliás, em todas as petições eu faço isso. Salvo uma petição muito simples de andamento, mas recursos, memoriais, eu sempre pego a assinatura da parte, a concordância, olha, é isso mesmo? Tá, tem alguma situação aí que não condiga com a verdade, você sugere alguma alteração, tem alguma contribuição a dar, e aí isso é uma segurança para o advogado. Bem legal. Agora, Carol, a gente atropelou aqui o caminhar das coisas, hein? A gente já está falando de conciliação e a gente esqueceu de falar da presença na audiência, né? Quem deve estar presente e o que acontece quando alguém não vai à audiência, né? É verdade. E esse é um dos exemplos clássicos, né, de tratamento diferenciado da CLT, em razão da maior fragilidade do reclamante, que geralmente é o trabalhador, né? Que o nosso instrumento, o processo, ele foi criado com essas técnicas especiais de buscar isonomia, né? E aí o reclamante e o reclamado obrigatoriamente devem estar presentes à audiência, porque a regra geral, né, é de que depois da petição inicial, o próximo ato é a designação de audiência una. A regra é essa. A gente vai ver que tem, na prática, aí algumas modificações, mas a regra é essa audiência una. E aí, reclamante e reclamado, obrigatoriamente devem estar presentes, né? É isso. A audiência una é aquela em que tudo vai acontecer ali, né? Você vai tentar a conciliação e você vai também tentar fazer a instrução e o julgamento no final dela. Então, a ideia é que seja realmente essa, até para dar celeridade, que é a proposta do processo do trabalho, né? E se o reclamante não comparecer, arquiva. Se a reclamada não comparecer, revelia e a pena de confissão, né? Essa é a regra clássica do processo trabalho. E aí tem algumas coisinhas, né? Algumas exceçõezinhas, né? Por exemplo, se o reclamante não puder ir a essa audiência, para não arquivar, o que ele pode fazer? Está lá na CLT. Ele pode mandar um colega da profissão ou um representante do sindicato. Aí muita gente pergunta, mas vai um colega da profissão, um representante do sindicato, como é que vai fazer depoimento pessoal? Não, essa presença é só para evitar o arquivamento. Aí o juiz adia a audiência, porque o reclamante não pôde comparecer e está se fazendo representar em audiência, né? Aí o juiz remarca a audiência. Agora, se o reclamante não comparecer e não mandar ninguém, arquiva, que é uma extinção sem julgamento do mérito. E cuidado, tá, gente? Isso é mudança da reforma trabalhista e o STF já chancelou. O juiz vai condenar em custas o reclamante, 2% do valor da causa, e o juiz vai cobrar essas custas, mesmo que o reclamante tenha gratuidade de justiça. O Supremo manteve a lei nesse aspecto. A não ser que o reclamante comprove em 15 dias o motivo para ter faltado a audiência, se ele não comprovar, o juiz vai cobrar. E as custas viram pré-requisito para ajuizar uma segunda reclamação trabalhista. Então isso mudou bastante aí com a reforma e com a decisão do Supremo, né? E o bicho pega, né? Fiquei pensando um monte de coisa. Não, mas isso tem dado muito problema porque o pessoal ainda não está antenado. É muito engraçado, porque você tem que condenar em custas, né? Não é questão de gostar, não gostar, querer, não querer. E eu ainda pego muita petição depois pedindo a dispensa das custas porque o reclamante tem gratuidade, né? Aí eu explico, olha, decisão do Supremo, não sei o quê, a lei mudou, tal. E aí tem que recolher para poder entrar com a nova ação. Agora, se é a reclamada que falta... Não, a reclamada primeiro, se você é sócio de uma empresa e entra uma reclamação trabalhista, primeira dúvida, né?
Você, sócio, tem que ir em todas as audiências? Já pensou, Carol? Você tem 200 mil empregados. Nossa, não teria como. Ia Impossível. viver de audiência, né? Não dá. Tem que ser um representante, né? A figura do preposto é muito interessante. Acho que na Justiça do Trabalho é uma figura muito importante, inclusive porque ele pode confessar. Ele está ali, ele é a presença da empresa, da pessoa jurídica que ali se personifica, né, numa pessoa física, para poder se fazer presente na audiência. Então, tudo que ele disser vai realmente comprometer a empresa. E o preposto teve uma mudança também com a reforma trabalhista, que antes a gente entendia, não tinha lei, mas a gente entendia que o preposto tinha que ser empregado, a não ser doméstico e microempresas, né, micro e pequeno. Agora a lei deixou claro, o preposto não precisa ser empregado. E aí nasce uma nova profissão, né, de preposto profissional, e não tem problema nenhum. Você contrata uma pessoa para atuar como preposto. Você passa os fatos para ela, porque o preposto tem que conhecer os fatos. Não tem que ter presenciado nada. Quem tem que presenciar é testemunha. Preposto não. É conhecer os fatos. E aí ele vai lá depor, né? Quando chegar no meu depoimento, ele vai lá depor como se fosse a própria empresa, né? O próprio empregador ali prestando depoimento. E essa é uma dúvida muito comum, né? Depoimento pessoal. Você quer ouvir depoimento pessoal? Quero. É empregado? Aí você fala, mas gente, isso mudou tem muito tempo. Já foi, né? Não pode perguntar, trabalhou com gente. reclamante. Conhece fala, a jornada. Ele não é testemunha, ele é preposto. Não tem que ter trabalhado com reclamante. Mas às vezes o próprio preposto, sabia? Eu falei, excelência, eu não sei, porque eu não trabalhava com ele. Eu falei, mas você não sabe porque não viu as coisas, mas você recebeu a informação do que aconteceu? Não, sim, mas eu não vi. Eu falei, então não tem problema, eu quero saber a informação que o senhor tem. Que bom, porque tem gente que já fala assim, confissão. Falou não sei, falou morreu, não sei, confessou que tudo que está na petição inicial é verdadeiro. Porque às vezes a pessoa está tão nervosa, né? Que fala isso mesmo. Porque quando o preposto ou o reclamante, né, no depoimento pessoal, eles não têm conhecimento dos fatos, o que a lei diz? Isso configura recusa ao depoimento, o desconhecimento dos fatos, e a recusa ao depoimento tem uma consequência jurídica, que é a pena de confissão, a confissão ficta que a gente fala, né? A confissão ficta é sempre que ocorre recusa ao depoimento. Pode ser porque você falta audiência, onde você ia depor, né? Parece que você está fugindo do depoimento. Pode ser porque você desconhece os fatos, você não sabe, não sei, você está recusando ao depoimento. E acontece. Sim. E é muito interessante que a confissão ficta ela também vai se aplicar ao reclamante quando a audiência é bipartida, não se fez uma audiência única, então se bipartiu em conciliação e instrução. Isso. E aí, no momento da instrução, se o reclamante falta a essa segunda audiência, em que ele... Também, reclamante ou reclamada, faltou confissão ficta, desde que a parte esteja expressamente intimada para o depoimento pessoal sob pena de confissão. Isso é um detalhe muito importante. Quando o juiz parte à audiência, ele tem que deixar expresso, a próxima audiência, partes cientes que deverão comparecer para depoimentos pessoais sob pena de confissão. Se não tiver isso, não vai gerar pena de confissão. Por quê? Porque se eu não estava intimado para depor e eu falto, eu não estou fugindo do depoimento. Ninguém me disse que ia ter depoimento, ninguém me convocou para depor, entendeu? Então, por isso que tem que ter essa advertência expressa, né? Então, você tem que ficar de olho se o juiz colocou isso lá na ata ou não, né? Sim, aliás, a ata é muito importante. Então, o advogado está ali e ele tem que prestar atenção não só no que o juiz está falando, nas perguntas que o advogado da outra parte está fazendo, mas também no que está sendo registrado em ata, porque registrou, gente, é a presunção de que tudo aquilo ali está certinho. Então, se tiver qualquer equívoco, às vezes é uma besteira, mas não importa. Você tem que pedir para a ata ser retificada, né? Exatamente. Você pode até impugnar a ata. Hoje, quando as audiências são gravadas, mesmo presencial, já tem tribunal que grava as audiências, né? O Rio de Janeiro, no presencial, por exemplo, ainda não grava. Mas tem juízes que fazem a transcrição na íntegra, né? Não, digo presencial mesmo, porque assim, quando a gente está no online, a gente usa o Zoom, né? E automaticamente é gravado. Mas no presencial,
Tem juiz que no presencial também liga o Zoom para gravar. Eu tenho feito isso, porque facilita muito, né? Mas tem muito juiz que faz audiência presencial igual raiz mesmo, né? Assim, sem nada gravando, ali torna o gogó, né? E ali no gogó, o juiz ditando e registrando na ata, você vai impugnar depois, o juiz vai ter que lembrar que o que você está impugnando realmente aconteceu. E aí a gente faz por semana mais de 40 audiências, né? Então, assim, para você lembrar do detalhe é difícil. Aí você intima outra parte, a outra parte pode falar, também, excelência, não lembro, não aconteceu. E aí você fica ali meio... Então, realmente, você tem que ir acompanhando ali para saber se está tudo ok, né? Então a dica é que o prazo para impugnar a ata é de 48 horas, mas o ideal é que seja feito o quanto antes para o juiz lembrar de tudo que aconteceu, É né? verdade. Se puder ser no mesmo dia, ótimo, porque Sim, está tudo fresquinho ali, né? sim, com certeza. Apesar de que é isso, o juiz vai ter também o prazo de 48 horas para poder botar no sistema, então se ele pôde usufruir desse prazo, aí a parte tem que ser realmente Sim. o mais breve possível nessa impugnação, tá? E aí, então, a audiência está ali, Tá todo mundo, né? Veio todo mundo, tá todo estão mundo. presentes, né? Aí a conciliação, deu certo, não deu certo, né? Aí segue a audiência, né? Segue a audiência. A audiência, o autor normalmente tem a oportunidade de ler a defesa e de fazer a sua réplica ali, né? Muitas vezes oralmente, às vezes o juiz até dá um prazo, quando é muito grande, tem muitos documentos, aqueles anexos, aí o juiz dá um prazo e aí biparte a audiência, como a gente estava falando, né? Que é quando tem tentativa de conciliação, não teve conciliação, bom, então vou abrir aqui para vocês a contestação, para vocês lerem e verem se tem realmente alguma réplica para fazer. Aí dá prazo, normalmente, né? 15 dias de prazo para se manifestar sobre a defesa, e aí marca a audiência de instrução quando o juiz parte, né? Mas você tem que ir preparado para fazer a audiência una. Se o juiz marcou como una, é o procedimento legal. Ou seja, o juiz vai abrir a defesa ali na audiência, porque às vezes a defesa já está postada, mas ela pode estar em sigilo ou não, né? Se ela não está em sigilo, você já leu tudo, né? Você já está ali tudo preparadinho. Mas se a defesa estiver em sigilo, é na hora mesmo. Aí eu tenho lá o meu jargão, né? Contestação com documentos sendo retirado sigilo no ato. Aí, doutor, réplica, pode se manifestar. Aí, se o advogado pede excelência, eu não tenho condições de fazer aqui em audiência, porque é muita coisa e tal. Aí eu defiro o prazo. Mas quando eu vejo que tem condições, eu falei, doutor, audiência é una. É agora, é hoje. Aí ele fala, me reporta a inicial. Mas por que também? Aí vem a coisa da experiência, né? Imagina você foi pelo reclamante, a sua testemunha não compareceu, por exemplo. Rito sumaríssimo. Você não tem comprovante convite e a testemunha não compareceu. Ou seja, você não vai perder a sua prova testemunhal. Aí vem aquele requerimento. Excelência, eu queria prazo para manifestar. Eu falei, doutor, o senhor quer prazo? Tá. Então, vamos registrar aqui, as testemunhas estão presentes. Qual testemunha que o senhor trouxe? Nenhuma, doutor. Então, perda da prova testemunhal. Porque não é justo com a outra parte, né? A outra parte veio pronta para audiência una. Então, não dá para adiar para ressuscitar essa possibilidade, né? Falei, então, doutor, pode se manifestar, não tem prova testemunhal, então estamos com tempo de sobra. Tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Porque, assim, a cabeça do juiz, a gente tem muito cuidado, assim, para ninguém se beneficiar maliciosamente, né? E para, de fato, ter igualdade, né? Para que as oportunidades sejam iguais para ambas as partes. Então, tem que estar sempre atento. Isso cansa um pouco também. Estar sempre atento, assim, né? Mas faz parte. Sobre as provas a serem produzidas é aquilo, né? A documental tem que vir com a inicial ou com a defesa. Depois disso, não tem mais chance de juntar, a não ser que seja um fato novo, alguma situação, né, nova. Mas tem também outras provas que a parte pode produzir. Mas posso dar uma dica, Carol? Sim. Pouca gente conhece isso também, gente. E está lá na lei. No rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos, artigo 852-H, eu acho, que fala lá das provas, diz assim,
todas as provas serão produzidas em audiência, no rito sumaríssimo. Os documentos apresentados por uma das partes serão imediatamente objeto de manifestação pela outra parte em audiência. Então, para o rito sumaríssimo, dá para você facilmente defender o seguinte: olha, pera lá, a prova documental no rito sumaríssimo pode ser produzida em audiência, e não apenas na inicial e na defesa. Não arrisque, porque 99% dos juízes vai dizer que está preclusa a oportunidade, mas não está, está na lei. Então você guarda isso aí na manga, você puxa essa, não, excelência, lá no artigo 852H, parágrafo tal, diz lá, todas as provas serão produzidas em audiência. Aí o juiz vai dar aquela balançada, vai manter o que ele decidiu normalmente, né? Ele acha sempre que dá certo. Mas depois você pode recorrer, né? E é um argumento fortíssimo, né? Que é o que está expressamente na lei, né? Sim, aí pode colocar lá no recurso, arroba é legal, mas pode. Conforme visto. E aí pode ter prova pericial. E aí é uma situação que não tem jeito, vai ter que bipartir a audiência, né, Otávio? Mesmo sumaríssimo tem que adiar, porque não tem como você fazer perícia ali na audiência, né? Você pode até fazer uma perícia simplificada, determinando que o perito vá à audiência, né? Quando você quer tirar só alguma dúvida técnica, alguma coisa assim, raríssimo também, mas pode. Agora, mesmo assim, a parte vai requerer a prova pericial na audiência e aí você vai ter que adiar para uma próxima audiência para essa perícia simplificada ou, o que é o padrão, nomear perito, dar prazo para quesitos, né, indicar assistentes técnicos, aí vai fazer diligência e, enfim, toda aquela burocracia necessária para a prova pericial, né? Então o juiz vai perguntar qual é a prova que vocês pretendem produzir, Isso. e aí tem que falar, gente, se pretende produzir prova, depoimento pessoal, prova, que depoimento pessoal você pede da parte contrária sempre, tá? Do seu patrocinado não, porque o depoimento pessoal ele objetiva a confissão. Então, se é a confissão, eu quero a confissão da parte contrária. Testemunha, que é uma prova bacana também, porque a testemunha ela é do juízo, ela não é da parte, então ela está ali para poder ajudar o juiz a formar o convencimento dele e a chegar ali naquilo que a gente chama de sentença, né, que é o resumão de tudo que ele entendeu, de tudo que está acontecendo naquele caso concreto. E também pode ter uma prova técnica, né, um perito, pode ter também um pedido excepcional de que o juiz faça uma diligência. A inspeção judicial. Né? Tem colega que gosta, tem colega que gosta de fazer assim de sopetão, né? Tá sentado na audiência, mais no interior até, né? Excelência, porque, não sei, o cartão de ponto é falso, é fraudulento, não sei o quê. E aí, às vezes, a loja fica na esquina da Rua da Vara, né? Então vamos lá agora. Aí vai todo mundo fazer inspeção judicial. Tem colega que adora fazer isso. Mas o que é importante na inspeção judicial, né? Tem que ter contraditório na inspeção judicial. Então, assim, você pode até fazer de sopetão, saindo da audiência, levando partes, seus advogados, todo mundo junto. O que você não pode é o juiz com síndrome de FBI, cair de paraquedas na empresa, freeze, justiça do trabalho. Não, por quê? Porque aí a parte não vai poder participar da produção da prova. E a produção da prova é um direito fundamental, né, do cidadão. Logo, se não tiver contraditório ali, vai ficar tudo nulo, né? Então, e o novo CPC deixou isso muito claro. Antes tinha essa discussão, agora está muito claro que tem que ter contraditório na inspeção judicial também. Tá, bacana. E aí as partes falaram já as provas que elas pretendem produzir, e aí vai começar mesmo, se as pessoas não entraram mesmo num consenso, não vai ter jeito, vamos ter que instruir e ver para que lado vai derramar esse leite. E no nosso caso, assim, o mais comum é a prova oral, né? É o que é 95% dos casos. A prova documental, que já vem nos autos, e a prova oral, né? Porque é muito comum o empregado tentar demonstrar algo que, supostamente, na realidade, é diferente do que está registrado no papel, né? E aí, de fato, a prova oral fica sendo bastante relevante para isso.
Mas as pessoas têm estudado pouco e têm usado pouco um novo recurso probatório, que a gente vai fazer um episódio só sobre isso, que são as provas digitais, gente. Prova digital pode resolver tanta coisa. E assim, tem algumas coisas tão simples. Quer ver uma coisa que é simplérrima? É você pedir o registro de vale transporte. A hora que o empregado passou no ônibus para ir para a empresa e a hora que ele pegou o ônibus de volta para casa. Porque aquilo ali já dá um parâmetro de duração do trabalho, né? Se o cara pede hora extra porque ficava até 21 horas na empresa, aí você pede o relatório do uso do vale transporte, o ônibus de volta é sempre às 19, 18h30, 19, 18h30, você fala, é impossível, né? Impossível ele ter ficado na empresa até 21 horas e pegar o ônibus para casa às 18h30. Né? Então isso é muito interessante, é tão simples. Aqui no Rio de Janeiro a gente manda um e-mail lá para a FETransport e eles respondem com extrato. Super simples. Bacana. Né? E é uma coisa que pouca gente pede. Pedir expedição de ofício, então, para a empresa de ofíciozinho transporte. Bem bacana essa sugestão. Pegar esse registro. Eu gosto muito de usar a prova digital para comparar com a prova que já foi produzida, né? Com a prova oral que já foi produzida. Quando você está assim, achando que o negócio está um pouquinho exagerado, tipo assim, você trabalhou com reclamante? Trabalhei. Quando que ele foi admitido? Isso é ótimo. Ele foi admitido dia 14 de abril de 1997. Aí você olha assim para a cara do sujeito, né? Qual o dia do aniversário da sua mãe? Não sei. Por que essa fixação com reclamante? Né? Por que essa data de 500 anos atrás você lembra exatamente? Não é legal, né? Assim, não... Então você tem que tomar cuidado, porque quando você percebe que a coisa assim está muito tendenciosa, né? Eu acho legal você buscar esses outros meios para comparar, né? Para ver se tem respaldo ou não. Né? Acho bem bacana. Sim. E aí as partes já falaram, então, o que elas vão querer produzir de prova. Isso. Produz ali na audiência tudo que der para fazer na audiência. E essa ordem também é uma ordem bem interessante, né, Otávio? Porque não necessariamente as varas são todas iguais. Você já me contou que você, inclusive, faz uma inversão. Dependendo do caso, faça. Porque qual é a regrinha, né? A regrinha é primeiro o depoimento pessoal do reclamante, depois o depoimento pessoal da reclamada. Aí passou isso, você vem testemunhas do reclamante e testemunhas da reclamada. Mas o próprio Código do Processo Civil prevê a possibilidade do juiz inverter, desde que haja um motivo para tal, né? E, para mim, qual é o grande motivo? O ônus da prova. Tipo, sei lá, o reclamante está sem testemunhas e o pedido é um só, horas extras. Ele tem que provar as horas extras. Aí eu falo, bom, vamos ouvir primeiro o preposto? Porque se o preposto não confessar, acabou, não tem outras provas a serem produzidas. E se o preposto confessar, acabou também, porque já confessou, acabou. Então aí eu inverto, eu ouço primeiro o preposto. Né? Então eu faço essa jogada com o ônus da prova para acelerar, né? Para ficar mais fácil, mais rápido. É tanta audiência que a gente tem essa preocupação, né? Sim. De fazer eu tenho um colega que falava teoria dos atos mínimos. Fazer o mínimo possível com o máximo de resultado. É efetividade, né? Sim. Então a gente faz essa jogada. E aí você vai ver em cada circunstância se dá para inverter ou não, se justifica inverter ou não. Enfim, para ganhar tempo. Agora tem uma coisa muito interessante quando começam os depoimentos, é como fazer, né, Carol? Como fazer a pergunta, e se pode ser diretamente, ou se você tem que perguntar para o juiz repetir sua pergunta, ou para o juiz ajustar a pergunta, isso é muito delicado. Isso é um troço muito engraçado, né? Porque o tradicional, a nossa regra é perguntar para o juiz reperguntar, né? Até porque quando o juiz reproduz, ele não vai reproduzir, regra geral, a pergunta literalmente. Às vezes ele vê, conforme o caso concreto, opa, peraí, esse reclamante aqui é uma pessoa mais humilde, deixa eu trazer aqui a linguagem um pouco mais próxima da realidade dele. Vai muito da sensibilidade, eu acho, né, do juiz no momento da audiência. Tem isso né? sim. Para saber se, não, eu estou achando que esse advogado aqui está tentando fazer umas perguntas de uma forma capciosa, deixa eu ajustar. Induzir, exatamente. Né? Levar a equívoco. Então, porque você não quer ganhar no tapetão, né? Você quer ganhar na boa, né? Então tem que ser tudo feito de forma correta. Mas você sabe que ao longo dos anos, né? Quando você pega advogado bom,
e você vê que o negócio funciona, né? O advogado faz as perguntas, às vezes, melhor do que eu faria, né? Aí na audiência presencial, eu fui adotando a técnica do passe e repassa. Aí eu comecei, porque o certo é você ficar, o cara pergunta, que horas ele trabalhava? Que horas o senhor trabalhava? Aí eu comecei a fazer assim. Teria Eu os só atos mínimos, repasso. mais uma vez. Pode responder. Aí ficou só jogando com a cabeça assim. Bobagem, né? Mas... Não é bobagem, porque acho que no final do dia é cansativo, É né? cansativo. Você repetir Nossa, tudo, você faz assim. aí... Eu faço por dia mais de 20 audiências. Então chega uma hora que você não aguenta mais, né? E aí a outra coisa que eu aprendi a fazer, e aí já aprendi no online isso, mas faço no presencial também, é negócio jurídico das perguntas, né? O que eu faço? Eu pergunto para os advogados, né? Falei, doutores, pode perguntar diretamente alguma objeção de fazer pergunta direta para a parte, para a testemunha? Não, excelente, então pode fazer pergunta direta. Então, assim, se todo mundo concordar com as perguntas diretas, ou seja, o advogado perguntando diretamente para testemunha ou para depoimento pessoal, ninguém vai poder alegar nulidade depois, né? Então eu Interessante. faço muito isso e é super legal. O que eu costumo fazer hoje, a técnica que para mim funciona melhor hoje, é semelhante ao Código de Processo Penal. Eu deixo o advogado inquirir a parte, no depoimento pessoal, né, e fico só ali controlando para as perguntas não serem tendenciosas, indutivas, né, esclarecimentos, enfim, fico ali só meio que administrando aquilo, né. E aí depois, quando começa a testemunha, eu faço o contrário. Eu começo perguntando e depois deixo os advogados perguntarem diretamente. E aí fico também só ali na administração, né. E aí eu acho super interessante, porque a maior parte dos juízes tem uma coisa de achar que ele sabe mais, né? Que ele sabe melhor, né? Que ele faz melhor, né? E eu aprendi há muitos anos que assim o nosso conhecimento da causa é muito limitado, né? É o que aparece ali, né? E o advogado tem um conhecimento muito maior porque ele sabe dos bastidores, ele sabe de outras informações que você não tem e que ele vai poder conduzir talvez melhor a pergunta para chegar a um resultado melhor, né? Então, quando aprendi isso, eu dei muito mais liberdade para os advogados, sabe? Para eles conduzirem. Claro, de vez em quando eu seguro, né? De vez em quando eu dou uma puxadinha de freio, porque acho que passa, né? Sim. Mas eu sou um juiz, assim, que coloca o processo muito na mão do advogado, sabe? Acho que o advogado tem que saber conduzir o processo e eu estou ali para reger, né? Para permitir que a condução seja boa. Mas eu não me sinto dono do processo. Engraçado isso, né? Isso é interessante também, quando você recebe, como advogado, né, recebe assim um freio do juiz, e você fala assim, mas excelência, eu quero provar, eu posso dizer o que eu quero provar com essa pergunta, mas só para vossa excelência, eu posso explicar, porque às vezes você quer fazer a pergunta porque você tem um objetivo final. Sei lá, às vezes assim, testemunha conhece a Dona Rosa? Aí você fala, doutor, isso não está nos autos, isso é impertinente. Fala, excelência, mas a Dona Rosa é a vizinha que, sei lá, via que ele saía todo dia, uma coisa assim, sei lá, ele trabalhava na casa dessa vizinha às 18 horas, então ele não pode trabalhar até às 20, né? E aí você não conseguiu o testemunho da Dona Rosa, mas de repente você pega ali, né? Conhece a Dona Rosa? Conheço. Você não trabalhava a Dona Rosa? Entendeu? E agora, eu nunca ouvi falar de Dona Rosa, não tem nunca como fazer essa pergunta, entendeu? Por isso que eu acho muito legal, eu dou uma certa liberdade, sim, para os advogados, confiando, né? Quando eu vejo que o negócio também está se perdendo ali, aí eu puxo de volta. Tá. Então começa reclamante, reclamada, advogado, testemunha do reclamante, testemunha da reclamada. Isso. E pode ser que nesse momento também as partes tenham alguma arguição a fazer em relação ao testemunho, ao depoimento, né? E aí tem que ser antes da qualificação da testemunha, não é isso? A regra é essa, né? Você fazer a contradita da testemunha antes do depoimento, antes do compromisso de falar a verdade, depois da qualificação. Então, qualifica, e aí você faz a contradita. O que é fazer a contradita? É alegar algum motivo de incapacidade
impedimento ou suspeição da testemunha. Ou seja, aquela pessoa ali não serve para aquele encargo, né? Você faz a contradita e ali na mesma hora o juiz instrui esse incidente, né? Ah, é amigo íntimo. Aí você pergunta para a testemunha, você é amigo dele? Não, tem como provar que é amizade? E nessas horas pode a apresentação de documento naquele momento, por quê? Porque é um documento novo. Isso. Porque vai ser, de repente, eu já trouxe aqui impresso, ou até mostrar no celular a rede social. Muito comum, né? Ah, você não é amigo dele? Não, então, excelência, aqui, eu tenho fotos dele na casa do reclamante. Meu irmão. Meu amigão do peito, corações, 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 corações. E aí o juiz também tem que analisar isso com calma, né? Porque, assim, eu tenho por hábito, assim, para os meus amigos, na hora de fala com conversa, não sei o quê, mandar aquela carinha, né, com um beijinho e coração, né? Mas não tem significado nenhum, assim, mais, né, mais íntimo, né? É só pô, beijo, valeu, obrigado, e tal, né? Então o juiz tem que tomar cuidado com rede social, porque você ser amigo em rede social não significa nada. Por si só não dá, Você né? tem que ver o conteúdo daquelas imagens, daquelas conversas, para aí sim, né? Você chegar a alguma conclusão. Senão todo mundo seria o Roberto Carlos, né, gente? Que tem 1 milhão de amigos. Exato. Então, vamos lá. E depoimentos aconteceram, e passando sempre pelo juiz para fazer aquela ponderação. Todo mundo já foi ouvido. Todo mundo foi ouvido. Rito ordinário, 3 testemunhas de cada lado. Rito sumaríssimo, 2 testemunhas de cada lado. Inquérito para apuração de falta grave, 6. Que eu, graças a Deus, até hoje não julguei nenhum. E acho difícil de julgar, que são hipóteses tão, né, assim, poucas hipóteses, né, de empregados estáveis que precisam de inquérito, né? Enfim. E aí, terminada essa prova toda, né, você encerra a instrução. É um momento também muito importante. O juiz pergunta, sem outras provas? Aí o advogado fala, sem outras provas, excelência. Acabou. A chance de você conseguir reabrir a instrução é muito pequena, né, Carol? Então você tem que estar seguro ali, sem outras provas, né? Exatamente. E aí encerra a instrução. E aí vamos ver se vai ter alguma possibilidade de conciliar ali, né? Porque depois que as provas foram produzidas, já muda um pouco aquele percentual de possível, provável, risco, remoto, né? A análise do risco já muda completamente, né? Por isso que a CLT foi sábia, né? Você encerra a instrução, você tem as razões finais, que a gente já falou em outro episódio, né, sobre razões finais. E aí você tem a segunda tentativa conciliatória obrigatória. O juiz tem que fazer essa segunda tentativa sob pena de nulidade do procedimento. E por quê? Justamente por isso. Porque depois das provas produzidas, se você estiver ali atento ao que aconteceu, né? Se você tiver ali um bom senso, você já vai ter uma ideia de como provavelmente será o resultado daquele processo, como o juiz vai decidir, né? Lógico, decisão de juiz sempre surpreende, né? Não é assim que a gente fala nos bastidores, mas não vou repetir. Aquela história de bunda de neném, né? Enfim, mas de uma regra geral, você tem assim alguns parâmetros que você pode imaginar como aquele processo será resolvido, mesmo que o juiz de primeiro grau surpreenda, você sabe que você pode recorrer, aí você já sabe a jurisprudência dominante, né? Se o TRT surpreender, dependendo da situação, você pode levar para o TST em Brasília, então você já tem uma previsão ali, o advogado da área ele já tem uma boa previsão do que vai acontecer, né? Principalmente quando o juiz, sei lá, ouve a testemunha do reclamante, né, Carol? Aí a reclamada tem testemunhas e o juiz fala assim, nem preciso ouvir testemunha da reclamada, já estou satisfeito. Nossa, que medo, hein? Dá um medo, né? Tá. Mas a rigor, isso só pode ser bom para o reclamado. Porque se ele não vai ouvir testemunhas do reclamado, é que ele vai julgar a favor do reclamado. A princípio sim, senão seria cerceio. Senão seria cerceio. De defesa, então, né, gente? o que o advogado faz nessa hora? Excelência, só por cautela, registra que eu trouxe as testemunhas e que o senhor está indeferindo por entender desnecessário, e só por cautela os meus protestos. Só por cautela, né? Porque vai que, né? Tem de tudo, né? Então vai que, né? Agora, registrando ali, você não corre risco, né?
É verdade. E sobre as razões finais a gente já falou, mas acho que vale repetir. É, Razões finais é aquele momento em que você faz um resumão para o juiz, nem para você mesmo, porque aquilo fica ali servindo até para fins depois de recurso, é bem bacana. Eu adoro razões finais, então é. assim, eu acho que é uma oportunidade. Normalmente as partes falam, razões finais remissivas, porque você está repetindo, né, tá fazendo uma remissão realmente ao que você já falou na defesa, ao que você já falou na petição inicial e tudo mais. Mas é uma oportunidade que você tem para poder chamar atenção para alguns assuntos. Então, quando você faz por escrito, você pede um prazo e tudo mais, eu acho que aquilo se perde um pouco. Eu acho que é tão bacana fazer razões finais orais, né? Eu acho também, mas assim, muito objetivo, muito preciso, né? Apontando exatamente aquilo que realmente pode influenciar o julgamento, né? É uma grande oportunidade de você mostrar para o juiz os elementos relevantes para a formação da convicção dele, né? E a gente gosta, tá, gente? Quando é assim, preciso, oral, em audiência, rápido e pontuando as coisas, é muito legal, porque você vai dar a sentença, você olha aquilo ali rapidinho e vai ver. Será que realmente isso aconteceu? Aí você vai direto lá. Documento, assim, o documento, você não pode falar, foi provado por documentos o pagamento. O documento ID tal prova o pagamento, que aí o juiz vai direto no ID lá, entendeu? Antigamente era folhas tal, né? É. Agora é ID tal. Aí o juiz vai direto lá. Não que o juiz não vá olhar os documentos. Vai. Mas, gente, a gente tem PDFs de 20 mil laudas para dar sentença. Entendeu? Então, assim, sabe, você fica ali, você faz o melhor possível, mas passa, né? Então, o ideal é você pontuar para o juiz. Aí o juiz não vai deixar passar aquilo, ele vai olhar aquilo, concordando ou não, mas ele vai olhar, né? Uhum. É bem legal, sim. Eu acho um recurso bacana. Quando converte para memoriais por escrito, muitos advogados pedem isso, né? Pede prazo para memoriais. Eu concedo, eu não tenho. Assim, você prefere por escrito, ok, eu dou prazo. Mas a efetividade já cai. Por quê? Porque esses memoriais você vai ter lá, repetindo toda a inicial. Normalmente é assim, né? Repete toda a inicial, repete as preliminares, repete não sei o quê. Aí você vai olhando aquele troço, o que tem de novo aqui? Não tem nada de novo, então bora, vamos julgar, entendeu? Aí acaba atrasando um pouco, acho que o resultado do processo, Atrasa, que é a é, sentença, né? exatamente. A não ser que seja um caso complexo, Ah, né? sim. Sim, Que aí sim. realmente é um negócio assim que tem 5 depoimentos, Uhum, uhum. milhões de questões, aí ok, aí você pede para o juiz, aí é bom, porque o juiz também vai ler isso tudo com calma, porque para o juiz também é complexo, né? Até ele entender ali tudo que está acontecendo, né? Conseguir organizar as ideias, Uhum. aí vale. Mas nos casos assim do cotidiano, mais rápidos, oral, rapidinho, pum, é bem melhor. Uhum. E aí a audiência, então, razões finais, segunda tentativa conciliatória, e aí o juiz Um fala momento glorioso, né? glorioso, aquele que você fala assim: "Boa pauta, excelência, tchau". O engraçado é que a sentença, né, que é esse grande momento, a rigor é para ser feita em audiência também, oral, né? O juiz vai ditando ali e o secretário de audiência vai redigindo, né? Por quê? Porque isso tudo foi concebido na década de 40, quando você tinha 5 ou 6 direitos trabalhistas, né? Né. Era hora extra, verba, rescisória, era muito simples, né? Hoje a coisa é tão complexa, né? Cada petição inicial vem com 15, 20 pedidos, né? Que você fazer a sentença ali na hora, dá até para fazer, mas você vai atrasar sua pauta o dia inteiro, né? E corre um sério risco de faltar alguma coisa e rolar embargo de Porque é declaração. difícil ali na hora você ver com calma É. tudo e tal, não é legal. Só quando é coisa muito simplesinha assim que eu decido ali na hora também. Uhum. E tem uma coisa também, Carol, que eu evito fazer sentença na hora, que é energia negativa. Porque sempre alguém sai com raiva do juiz. Quando não saem os dois com raiva, né? Então, assim, deixa lá, depois vai sair a sentença, cabeça fresca, né? Aí a energia negativa é menor. Tá rindo? Na época de processos autos físicos, não era muito raro, gente, você abrir o processo e ter santinho dentro.
reza. É muito engraçado. Eu não peguei isso, não. Peguei várias vezes, né? Que você vê que a pessoa, né, quando levou o processo para casa, encarga, alguma coisa assim, aproveitou, botou um santinho lá, não sei o quê. Deve estar rezando para o juiz, né? Para o juiz. Lançou o patuá no meio do processo. Maravilhoso, gente. É isso. Tem uma história também muito boa, acho que dá tempo, né? Que é um pouco nojenta, mas é verdadeira. Na época dos autos físicos, o juiz, quando foi despachar, ele abriu o processo, tinha uma barata esmagada no meio do processo, né? Aí o juiz, o que ele fez, né? Inicialmente, desentranha-se a barata. Mentira. Após, volta inconclusa. Muito bom, né? Verídico, história verídica. Muito bom. Acho que a audiência fomos, né? Passamos aí pelo rito, né? É isso. Qualquer dúvida, @é legal, mas pode? É isso aí, gente. Nos sigam nas redes sociais, dê o like, compartilhe. Qualquer dúvida, mande lá nos nossos contatos. Foi um prazer ter vocês aqui de novo. Um abraço.